A campanha ela vem sendo já feita desde, vai completar agora 2 anos, na verdade, e ela surgiu quando eu chamei a atenção de uma pessoa que estava estacionando indevidamente numa vaga para pessoa com deficiência num supermercado aqui em Curitiba. A partir de então a gente teve o apoio da Getz, uma agência aqui de Curitiba, mais especificamente do Maurício, que ajudou a produzir todo o material da campanha. Tem um vídeo muito bacana, já foi assistido mais de 5 milhões de vezes no Facebook, né, no YouTube. E esse vídeo ele faz com que qualquer pessoa se coloque na nossa situação, invertendo, né, a situação de colocar a cadeira de rodas em vagas normais, para carros normais, impedindo então que as pessoas possam estacionar nessas vagas. Então faz a situação, né, de dar uma cutucada nas pessoas que, sem se dar muito conta, acabavam estacionando, dizendo que era só por 1 minutinho, na verdade a desculpa mais usada, né, pelas pessoas, e acaba sendo, né, a questão da falta de respeito, falta de educação mesmo, que a gente acaba se deparando diariamente. Mas essa situação acabou virando uma situação ótima, né, porque a gente teve uma mobilização muito grande por conta da campanha. Os adesivos estão aí, todo o material, na verdade, está disponível no nosso Facebook, no nosso blog, para qualquer pessoa produzir. O CETRAN até vai estar produzindo esse material, já estamos conversando com o pessoal da área de educação. Então, está disponível para qualquer pessoa. A gente teve replicado essa campanha em vários lugares do Brasil. E isso acabou sendo uma mobilização muito boa, muito grande para mostrar a questão do respeito à pessoa com deficiência. Obrigado, Miriam. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem um representante do Banco do Brasil aqui entre nós? Ontem ele fez um contato. Como? Você já quer um empréstimo? Não, é que ontem ele me telefonou que gostaria de usar a palavra, falar um pouquinho das linhas de crédito do Banco do Brasil, mas eu acho que ele acabou não chegando. Se por acaso alguém vir uma pessoa perguntando, por gentileza encaminhe para a mesa. Bem, eu recebi 4 perguntas, eu vou lê-las e na sequência passamos aí a quem de direito queira responder. Eu gostaria de me inscrever, viu, Borges? Ok, Leite. Então, em respeito a você, Leite, podemos levar o microfone? Não, seja o primeiro a fazer. Você, às vezes a pergunta aí já me contempla aqui. Tá bom. Vamos lá. A Janilce, da ABENC Paraná, pergunta: a acessibilidade é, sem dúvida, uma necessidade que pode ser estendida a todos. No entanto, o custo ainda é caro. Nesse contexto, considerando as pessoas com deficiências que, além da sua dificuldade física, tenham ainda que enfrentar a pobreza, quais são as políticas governamentais para estender a acessibilidade a essas pessoas? Eu acho que essa é a Mirella, né? Talvez pudesse responder. Na verdade, hoje a gente tem diversas facilidades, né, para adquirir produtos, para a gente tornar ambientes acessíveis, desde linhas de crédito até deixar de cobrar alguns impostos, né, quando é para uma pessoa com deficiência. Mas a gente realmente ainda se depara com a questão da falta, né, de poder aquisitivo das pessoas, principalmente das pessoas com deficiência, que realmente elas precisam arcar com despesas muito grandes ainda para o seu dia a dia, para ter a sua qualidade de vida, para ter, né, alguns confortos, né, necessários, extremamente necessários para o nosso dia a dia. Então, essa situação ainda é uma situação extremamente complicada, apesar de que, se a gente parar para pensar na questão da acessibilidade arquitetônica, quando isso é contemplado desde o início de um projeto, essa despesa, esse gasto, ele acaba sendo irrisório, acaba sendo absorvido, né, na obra como um todo. Quando você precisa fazer uma adequação de um espaço, aí a despesa realmente acaba sendo muito maior. Então é por isso que a gente precisa pensar os projetos desde o início, né? Já na planta você contemplar todos os quesitos, as questões de acessibilidade, para que essa despesa realmente acabe não sendo tão grande como ela é quando você não pensa nisso desde o início. Okay. Uma pergunta para o secretário Reginaldo,
Superintendente Reginaldo. Para projetos, principalmente em novos loteamentos e condomínios, há necessidade da faixa de serviço nas calçadas ou somente a faixa livre para a circulação de 1,5 metro? Quem pergunta é o Paulo, da Copel. Eu vou pedir o apoio da Fabienne, que é a diretora responsável pela área de aprovação de projetos, para que ela explique em detalhes esse fato, porque é uma característica extremamente técnica, e ela o fará. Bom dia a todos. Nós temos o decreto 1066 de calçadas, o decreto 1066 de 2006, e lá existe toda a especificação com relação às larguras de passeios. Calçadas até 3 metros, a gente pede 1,20 metro de largura, na área de passeio, fora as áreas de grama, e calçadas com mais de 3 metros, a gente pede 1,5 metro de largura. Eu não entendi bem a pergunta, não sei quem fez a pergunta. Você está falando da acessibilidade a pessoas portadoras com problemas de visão? Seria isso? Não, principalmente a faixa livre de serviço, né? Hoje a Copel tem que implantar posta nessas calçadas. Né? Muitas vezes, essa calçada de 1,5 metro que é aprovada, não dá a largura suficiente para que seja colocado um poste. Sim. Então há necessidade da aprovação de uma faixa de serviço para que seja... Exatamente. Então, assim, no decreto Quanto seria 1066... essa faixa de serviço? Hoje no 1066, né, no decreto 1066, é de 1 metro. Hoje no decreto 1066, essa faixa é de 1 metro. Existe um decreto que é da Secretaria Municipal de Urbanismo, que acho que é o 212, que fala sobre, de aprovação do projeto. isso, sobre calçadas na área interna do condomínio. E nesse decreto, se não me engano, a única distância é de 1,5 metro. No decreto federal 5090 ele estabelece 1,20 m. É o mínimo de 1,20 m. E o decreto federal 5296 também. A NBR 950 e a 5296, 1,20 m. Mas esse 1,20 m, se for colocado um poste ali, nessa calçada, essa calçada... Não, passagem livre do 1,20 m. Isso. A calçada 1,5 m, mas a passagem livre do 1,20 m. Então a gente precisa que a gente tenha necessidade que as calçadas sejam aprovadas com um tamanho maior que 1,5 m ou 1,20 m. 1,80 m, 2 metros, para que a gente possa colocar esse mobiliário urbano, não só postes, como placas de sinalização, árvores e tudo que for necessário, né, nessa calçada. É que pressupõe-se no 5296, no próprio 5090, que você tem a faixa de serviço, onde você coloca o poste, a lixeira, o banco, todos os equipamentos. Na verdade, assim, nós nas vistorias de obras, quando nós nos deparamos com um obstáculo na calçada, seja ela uma árvore, um poste, uma sinalização de trânsito, a gente pede para que fique no mínimo 1,20 m livre desse obstáculo. Então a calçada ela vem num alinhamento determinado pelo 1066, mas ela pode sofrer alguma curvatura, um deslocamento para poder atender a distância mínima de 1,20 m da legislação. Eu só pergunto isso porque às vezes a gente recebe lá projetos de loteamentos aprovados com calçadas de 1,5 m. Condomínios, principalmente, com calçadas de 1,5 m. E 1,5 m, a gente não consegue colocar o poste e ficar 1,20 m livre. Pois é, mas aí é que eu falo que existe a possibilidade então de você fazer uma curvatura nessa calçada, fazendo um contorno do obstáculo. Porque a gente não tem como prever no projeto a existência desses postes, somente fazendo uma vistoria. Isso a gente não teria como estar fazendo na fase de aprovação do projeto. Quando for aprovar um projeto, não tem como perguntar se o atendimento da rede vai ser aérea ou subterrânea? Se for subterrânea, sim. No momento, a nossa legislação não contempla esse tipo de O secretário Reginaldo, você quer fazer uso da palavra? Só um minutinho. Secretário, superintendente. É que os dois nomes se confundem. Eu sugiro que, como isso trata-se de uma característica extremamente técnica, e ela foge um pouquinho da questão acessibilidade, evidentemente que ela tem essa contextuação, mas ela está mais voltada para a questão de implantação de equipamentos urbanos como postes, etc. Eu sugiro que nós combinemos uma reunião específica para tratar disso, em que a gente analise o contexto geral
e a gente define então alguns critérios internos onde a gente poderá estar em sintonia com a Copel para que a gente possa ter isso resolvido. Essa é a minha sugestão. Me permite só uma observação para acabar com a celeuma. Existe um responsável técnico por esse serviço, tá? Sim. Ele assina uma ART. Sim. E na ART tem lá o texto: declara estar ciente quanto ao cumprimento das normas e do artigo 11 do decreto 5296 de 2004. Então, no decreto 5296 e na própria NBR, estabelece essa faixa livre de 1,20 m. Então, se a calçada vai ter 1,5 m, 2 metros, ele tem que prever 1,20 m livre para passagem. Essa é a regra básica. Tem que deixar a faixa livre de passagem. É dessa maneira que a gente está trabalhando na Secretaria atualmente. Só para reforçar essa sua colocação, nós estamos dentro dessa gestão fortalecendo muito a questão da responsabilidade técnica dos profissionais. Hoje, os profissionais já têm esses formulários, esses quesitos a serem preenchidos, mas a gente está intensificando. E o papel da Secretaria do Urbanismo ele vai ser no sentido de analisar, fiscalizar os parâmetros macros e básicos que sejam consideráveis no contexto. Então, a questão da responsabilidade técnica, ela passa a ser muito mais fortalecida para que seja efetivamente de responsabilidade de cada profissional que atua. Nessa questão, acho que é importante a gente discutir oportunamente com o urbanismo. Acho que a preocupação da Copel é uma preocupação que a gente tem no trânsito, que ocorre regularmente. A situação, às vezes, no momento imediato da implantação de uma calçada, está respeitado o 1,20 m, ela tem a linha de caminhabilidade, não há nenhum problema, mas não se reserva uma faixa adequada para a linha de serviços. E futuramente são feitas implantações. Então eu vejo a questão do poste da Copel como a mesma situação da placa de sinalização de trânsito. Muitas vezes quando nós vamos colocar a placa de sinalização de trânsito, não existe espaço para ser implantada a placa. E aí fica aquela situação: se eu não implanto a placa, eu não resolvo uma situação de trânsito daquele local. Se eu implanto a placa, ela está ocupando a área da linha de caminhabilidade. E aí eu não tenho como futuramente fazer um desvio, alguma situação, um alargamento de calçada, até porque ela não é adequada. Então acho que essa questão que é a pergunta da Copel, que eu acho bastante pertinente, de que nós precisaríamos já nos projetos garantir uma linha mínima de caminhabilidade, uma linha mínima de serviços, que talvez no primeiro momento a linha de serviços não tenha nenhuma implantação, mas futuramente vão ter implantações, que é o poste, que é a placa de sinalização, que é o telefone público, né, uma arborização, enfim, outros serviços que estão nessa linha de serviços. Então acho que essa é uma questão crucial e que o trânsito também ressente, muitas vezes. Aqui tem toda a nossa equipe de fiscalização, nossa equipe de engenharia que observa essa situação, e muitas vezes nós implantamos e recebemos a crítica daí que, olha, a placa está atrapalhando a circulação do pedestre. E realmente ela está, né? Porque ou você coloca a placa ou e aí você atrapalha a circulação do pedestre. Então esse fica o pedido para oportunamente, acho que é adequado a gente fazer uma discussão dessas linhas de serviço de caminhabilidade das calçadas. Pergunta uma sugestão, na realidade, da Claudete para o Reginaldo ou Joel. Minha pergunta, talvez seja mais uma sugestão: nossos ônibus são bastante acessíveis a todos os deficientes, porém vejo uma dificuldade muito grande na saída dos tubos e pontos de ônibus. Quando o usuário desce do tubo, pela catraca da saída, o que ocorre principalmente pelos cegos e idosos, muitas vezes acabam ficando presos na calçada. Um bom exemplo é o tubo do ligeirinho da PUC, onde a faixa de pedestres fica do outro lado do tubo. Existe algum estudo sobre isso? Enquanto prefeitura, na realidade nós temos 3 órgãos que atuam de alguma forma nessa questão do trânsito. 2 mais diretamente, que é a Secretaria de Trânsito e que é a URBS. E o que precisa é exatamente nós casarmos esses projetos para que eles sejam exatamente adequados. Então, essa situação de saída de tubos, como em outros locais, nem sempre está casado a faixa de pedestre
com a saída do tubo, às vezes não tem nem condições de colocar a faixa de pedestre na saída do tubo, porque tem regras técnicas também para implantação de sinalização de faixa de pedestres, né? Então nós temos que ter algumas cautelas, e esse casamento aí é uma das preocupações que nós estamos tendo na gestão. Isso é um pedido do prefeito Gustavo Fruit, no sentido da integração. No caso do trânsito, uma integração imediata entre a CETRAN, a URBS e o IPUC, e que envolve daí outras secretarias, como a Secretaria de Pessoas com Deficiência, a Secretaria do Urbanismo, a Secretaria de Obras, porque essas situações realmente não ocorram. Nós temos casos de que nós temos a rampa de acesso ao rebaixamento na esquina, e aí quando o cadeirante vai subir, ele não tem espaço de manobra da cadeira, então não adianta nada, porque ele bate na parede ou no muro. Então essas situações realmente ocorrem, e a gente está procurando achar uma solução de integração das equipes, mas é um fato concreto que ocorre na cidade de Curitiba. O engenheiro Roberto, do Ministério Público do Paraná, pergunta ao superintendente da Secretaria do Urbanismo, Reginaldo Mendes, o artigo 57 da Lei Municipal 11.095 de 2004 prevê o Certificado de Vistoria de Segurança de Obras, CVS. Esse CVS não foi implementado. Este CVS não seria uma importante ferramenta para a fiscalização pelo poder público? É CVCO. Não, ele está falando CVCS. CVCS, segurança. Não foi implementado ainda. Eu vou novamente pedir o apoio da Fabienne, por características técnicas, e peço explicar que eu estou há 2 semanas à frente da superintendência, então detalhes de leis específicas ainda eu estou aprendendo e dominando. Estou controlando mais o aspecto de gestão, mais o aspecto de processos, e por isso eu peço novamente a Fabienne que me ajude. Realmente a Lei 11.095, ela contempla nesse artigo esse certificado, que é o Certificado de Vistoria e Segurança. Esse certificado ele ia ser implementado por decreto e acabou não sendo, então realmente há essa lacuna na legislação. Podemos estar novamente voltando a discutir, né, Reginaldo, essa situação, porque já desde 2004 que está na legislação, na 11.095, e realmente ele não foi regulamentado. Seria um certificado dado ao autor do projeto, o responsável técnico, de que ele cumpriu com as normativas, né, com relação à segurança, mas não foi regulamentado através de decreto. Existe essa lacuna realmente na legislação. Engenheiro Roberto, só para uma informação também complementar, nós estamos revisando alguns normativos internos, alguns decretos, principalmente o 212, e essa questão levantada, nós temos então um compromisso contigo e com a sociedade de rever isto e analisar a possibilidade de inserir esse contexto aí do CVSS em uma obrigatoriedade de utilização nas aprovações dos projetos. Tá? Nós estamos também, além dos normativos, nós estamos reformulando questões internas, como os conselhos municipais. Isso tudo está acontecendo durante esse mês. Nós acreditamos que dentro de 30 dias nós estaremos aí com uma consolidação de normativos, decretos, o que facilitará muito os usuários para a sua utilização em aprovações de projetos. Existe uma pergunta aqui da Eva do Rocio Rampelotti, da Copel. Se alguém souber responder, ou talvez a Mirella Prosdóximo. Recentemente foi promulgada uma lei federal que determina a instalação de centros públicos de comunicação para surdos, com surdos, um pool de intérpretes. Já se sabe como será a implantação desses centros no Paraná? Na verdade, ontem até eu tive essa informação de que o governo do estado fez a solicitação. Isso não é para vir para o município, e sim para o estado. Então tem 2 centrais vindo para o Paraná. Ainda não se sabe se vai ser implantado em Curitiba, as 2 centrais, ou uma em Curitiba e em outra cidade do Paraná,
mas eu sei que tem 2 centrais então vindo para o nosso estado. Ok. Mirela, tem mais uma sugestão para você também. Estimular a participação do cidadão na comunicação de problemas de acessibilidade via 156, site, com envio de fotos, por exemplo, utilizar campanhas na TV, internet e rádio. A gente pretende, sim, criar várias campanhas, incentivando, na verdade, o respeito à pessoa com deficiência, incentivando a participação das pessoas com deficiência. E, como eu disse, né, na minha fala inicial, a gente vai fazer mensalmente pelo menos uma reunião para ter a demanda realmente desse público em diversas áreas, né? Então, trabalho, educação, saúde, turismo, esporte, lazer, em várias áreas. Então, para a gente realmente saber qual que é a demanda desse público e ter essa proximidade maior com a comunidade. Hoje vejo muitas pessoas praticando corrida, andando de bicicleta e até mesmo cadeirantes utilizando as canaletas dos biarticulados. A falta de ciclovias ou calçamento adequado nestas vias induz essas pessoas a esta utilização perigosa das canaletas por ser a única opção. Existem estudos sobre melhorias na acessibilidade dessas vias em especial? Qual é o órgão responsável a quem podemos nos dirigir para dar sugestões a esse respeito? É a Amanda, acho que é o Joel, né? Novamente eu falo daquela trio aí, PUC, URBS e CETRAN. Por determinação do prefeito, nós temos como prioridade da gestão a questão da bicicleta. Isso já está evidente, até de maneira emblemática, no dia da posse o prefeito foi da Câmara Municipal até a Prefeitura de bicicleta. Nós temos hoje em torno de 120 quilômetros de ciclovias em Curitiba. Existe uma expectativa de nos 4 anos chegarmos a mais de 300 quilômetros de ciclovias, com uma mudança de perfil dessas ciclovias, que elas não sejam apenas ciclovias de lazer, mas sejam ciclovias de trabalho, que as pessoas utilizem a bicicleta para fins de trabalho. E aí não é só uma questão da ciclovia, precisam ser implementadas outras facilidades para poder atender o interesse dessas pessoas que se deslocam a trabalho. Essa é a questão das faixas que são, então, ou das vias que são exclusivas, que são reservadas. Depois nós temos o compartilhamento de bicicletas com o pedestre, nós temos algumas vias que são compartilhadas e outras que é o compartilhamento da bicicleta com o automóvel, né? Como a bicicleta é tecnicamente um veículo também do Código de Trânsito Brasileiro, então ela pode compartilhar. Existem regras de circulação específicas para a bicicleta e para os automóveis, tanto que nós estamos agora com algumas campanhas de bicicletas, por exemplo, respeitar 1,5 metro de distância entre a bicicleta e o automóvel. Algumas questões de bicicleta, em termos de fiscalização, elas são delicadas, porque, primeiro, a fiscalização ela só tem, na realidade, do ponto de vista punitivo, só existe uma possibilidade, é a apreensão do veículo. Não tem a possibilidade da aplicação de multa, então só podemos apreender o veículo. Se ocorrer a apreensão, além de questões logísticas de como fazer a apreensão, como conduzir essa bicicleta, existe todo um impacto também social de você estar aprendendo bicicleta, né? Com certeza a gente estaria na mídia no dia seguinte, né, falando da apreensão de bicicletas. Então essa é uma situação assim, bastante delicada, mas que nós estamos efetivamente trabalhando junto com vários grupos organizados de ciclistas da cidade, para que a gente possa melhorar essa relação, né, não só do ciclista como do pedestre, na tentativa de nós termos um acalmamento do trânsito, né, um trânsito mais calmo dentro da cidade, e aí poder conviver aqueles atores mais frágeis, o pedestre, o ciclista, com automóveis. Tem alguns casos que é praticamente impossível ou impossível a circulação, por exemplo, nas canaletas, né? Nas canaletas não há como circular a bicicleta ou um cadeirante, né? Na canaleta convivendo com o ônibus expresso, né? Então isso é uma situação bastante delicada e que a gente precisa, de alguma forma, impedir. Mas, como eu falei, em termos de fiscalização, a gente, logicamente, sabemos o que fazer, mas são dificuldades culturais ou dificuldades logísticas
né, até em termos de qual a penalidade, como eu falei, a apreensão do próprio veículo, do próprio bicicleta. Então a gente está trabalhando nessa linha, na linha da conscientização, principalmente com os grupos de ciclistas, na linha da orientação, e várias campanhas estão sendo feitas e vão ser feitas. Uma das prioridades da Secretaria é a área de educação. Então, inúmeras campanhas estão sendo feitas, como já acertamos com a secretária Mirella, uma campanha ou campanhas específicas na área de pessoas com deficiência, que a CETRAN também vai assumir várias campanhas nesse sentido, como das bicicletas, pedestres e outras campanhas. Eu ainda tenho 2 perguntas por escrito e mais 2 pessoas pediram oralmente, o Zé Leite e o Eurico e o Ricardo também. Mas eu gostaria de abrir agora um espaço. Chegou o nosso companheiro Márcio Alexandre Rockenbach. Ele é gerente de desenvolvimento sustentável da Superintendência do Banco do Brasil e vai falar um pouquinho sobre as linhas de crédito para acessibilidade oferecidas pelo Banco do Brasil. Fique à vontade, Márcio. Não sei se tem alguma apresentação. Vai falar, se for possível, eu agradeço.